Boas, pessoal. Muito boa tarde. André Oliveira, canal brasileiro na Europa. Tudo bem com vocês? Tranquilo? Bom, deixa eu contar para vocês aqui o que aconteceu hoje. Foi bem interessante e a gente vai dividir aqui algumas ideias. Eu tenho certeza que você vai aprender sempre alguma coisa, ok? Muito bem. Hoje eu recebi aqui duas pessoas fantásticas que eu não conhecia, o Manuel e o seu filho Rafael. Vão morar aqui em Portugal. Aliás, vai morar o pai. O filho, por enquanto, fica no Brasil, que tem negócios no Brasil. E veio aqui para alugar o seu apartamento, fez o NIF comigo, enfim. Foi uma série de coisas que a gente teve que resolver hoje. E fomos almoçar, foi um almoço muito agradável. O filho também mexe com redes sociais, foi muito legal. E aí estávamos conversando sobre um monte. Aliás, por falar nisso, antes que eu esqueça, o Manuel, quando ele falou comigo sobre o NIF, ele já tinha feito o NIF provisório no Brasil para abrir conta no banco. E é claro, quando chegou aqui, o que eu venho falando há muito tempo? Cuidado, quando você abre o NIF provisório e você chega aqui e quer fazer o definitivo, e às vezes tem pressa, porque tem um contrato de aluguel para começar, que foi o caso de arrendamento para começar, a gente conseguiu contornar a situação. E por quê? Porque estamos em Caldas da Rainha e as finanças funcionam mais rápido, porque em Lisboa, eles vão te dar sempre 10, 12, 15 dias para poder resolver isso, ou seja, para cancelar o NIF provisório para depois fazer o definitivo. Então, na verdade, cancelamos hoje o provisório para daqui a pouquinho voltarmos lá os dois e eu fazer com ele, para ele, o definitivo, tá? Então, só para recordar isso, cuidado com esse NIF provisório, tá bom? Muito bem, então estávamos naquele bate-papo, foi um almoço muito agradável, duas pessoas muito agradáveis mesmo, obrigado pelo almoço. E o que aconteceu? Estávamos conversando, tanto ele, o filho já tem 30 e poucos anos, tem sua vida, então cada um mora no seu apartamento. Estávamos falando sobre custo de vida do Brasil, custo de vida de Portugal, a gente estava trocando um monte de ideias. E o que aconteceu? Quando começamos a falar de apartamentos, de preço e tal, ele comentou que ele mora num imóvel, né? O filho mora num imóvel, em São Paulo, e paga de condomínio, R$ 1.200. E aí eu falei, olha, R$ 1.200, se eu não me engano, são um salário mínimo brasileiro e um pouco mais, né? Mais 20% mais ou menos, né? E eu falei, olha, aqui em Portugal isso seria basicamente impossível. Eu não conheço nenhum empreendimento, mesmo empreendimento de luxo, eu não conheço nenhum em Portugal que o condomínio mensal seja 635 euros, que seria um salário mínimo, mais 20%. Vamos falar a volta de 700 euros. Acho que não existe. Se tem algum português aqui no canal que está me ouvindo agora e conhece algum lugar em Portugal que o condomínio seja mensalmente 700 euros, por favor, me avise, ok? Eu não conheço. O mais caro que eu conheci foi um condomínio fechado em Lisboa, que até esteve vendido o ano passado, eh, que custava a volta 240 e alguma coisa. Que para os padrões portugueses já é super caro, tá? Já é uma coisa bem cara. Não repare que minha voz ainda está bem caída. Bom, estávamos conversando e tal, e fomos almoçar aquela lasanha maravilhosa ali aqui em Caldas, e eu chamei o garçom, que é amigo meu, né? E que aliás é um dos donos ali também, e falei assim para ele brincando, cara, olha só, você viveria num prédio onde você tivesse que pagar um salário mínimo português, né? E ele falou assim, pro meu espanto, ele falou assim, é, sim, viveria, né? Só que eu não falei que era mensal. Foi muito engraçada a cena foi muito engraçada. Por quê? Porque realmente eu nunca tinha pensado nisso, é verdade. Aqui em Portugal, algumas coisas a gente pensa sempre anual. Então, quando eu falei para ele um salário mínimo português, o condomínio, ele pensou o quê? 600 euros, né? Mais ou menos 600, dividido por 12. Não, não é assim tão caro. No geral, os imóveis aqui, no geral, você paga 30 euros, 40, 50, no máximo 80, 100 euros por mês de condomínio. Já é um tipo de prédio mais top, com alguma piscina ou dois elevadores, enfim. No geral, as pessoas pagam 50 euros por mês de condomínio, ok? Quem é o proprietário. E mesmo em cidades como Oeiras, até Cascais, ok?
Então, na cabeça dele, 600 euros por ano, dividido por 12, ele falou para mim, não, pagava. Aí eu fiquei no espanto, porque eu pensei, porra, pagava. Aí eu falei assim, não, mas é por mês. 600, um salário mínimo português por mês. Bem, ele teve uma reação tão engraçada, que ele até deu assim não, imagina, nem pensar. Que loucura é essa? Ele falou, tal, né? Aí a gente começou a rir, todo mundo começou a rir, e aí ficamos nesse debate. Ou seja, olha que loucura, gente. Não é crítica, não, mas é para a gente refletir. Ou seja, como é que pode um condomínio de um imóvel, mas eu entendo por que isso, né? Você tem uma segurança privada 24 horas, você é obrigado a ter isso, né? Você tem, são condomínios fechados com piscina, com infraestrutura, porque as pessoas vivem muito lá dentro, né? Fazem tudo lá dentro. Há condomínios no Brasil que tem até restaurante, tem tudo, academia, tem tudo. Ok, eu entendo a relação preço e utilização. Mas se a gente for ver bem, é uma loucura, né? Você pagar um salário mínimo, né? Atenção que há pessoas no Brasil e no mundo inteiro que vivem apenas com salário mínimo, e há pessoas que pagam, e não só isso, eu sei que pagam muito mais. Há pessoas que pagam 3 mil, 4 mil, até eles estavam falando na mesa, há pessoas que pagam, há condomínios em São Paulo que chegam a custar 10 mil reais o condomínio mensal, né? Então, esse vídeo vem para a gente refletir um pouquinho sobre isso, contar para vocês essa história, e a gente pensar, pô, aqui em Portugal, a reação dele foi bem essa mesmo, e a verdade foi, que loucura, como é que alguém paga um salário mínimo por mês para um condomínio, ok? E aqui, como eu disse, eu não conheço nenhum que exista que você. No caso, era um salário mínimo mais 20%. São quase, se fosse, né, para cá, seria mais ou menos 700 euros, ok? Bom, dito isso, eu venho falando sobre isso há muito tempo. Inclusive, eu fiz um vídeo há muito tempo atrás que eu fiz uma brincadeira com aquele carro o Hyundai, o i30. Então, eu fiz uma comparação. Quem é que comprava mais rápido? Quem guardasse um salário mínimo aqui em Portugal ou quem guardasse um salário mínimo no Brasil, né? E a gente chegou à conclusão que o brasileiro demoraria a volta de 80 meses, que o carro custa mais ou menos 70 e poucos mil reais, a volta de 80 meses, 70 e poucos meses, e o português demoraria a volta de 30 meses, 30 e poucos meses, que é metade. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? É, Muitas vezes as pessoas fazem a conversão do dinheiro ou fazem a unidade, né, 600 euros, 600 reais. Na minha opinião, as duas formas não estão tão corretas. Por quê? O que nós temos que ver é o poder de compra do dinheiro e não só você pegar, por exemplo, 1.200 reais, são tantos euros, são mais ou menos 300 euros, é isso mais ou menos? Me ajudem aí. 300 euros. Então, ele pagaria de condomínio em Portugal, ele paga 1.200 reais em São Paulo, ele pagaria aqui até no máximo 300 euros. Mesmo assim, vejam lá, mesmo assim, há pouquíssimos condomínios ou prédios em Portugal, não estou falando de Lisboa ou Cascais, que tem um preço desse de condomínio, tá? Então, a forma correta que você deve pensar é sempre no poder de compra. Essa é a forma mais correta que você tem que pensar. E você pode fazer esse cálculo mental com muitas coisas que você quiser. E eu tenho certeza, quase tudo vai dar 3 vezes menos aqui em Portugal. Quase tudo. Ó, quer ver um outro exemplo? Eu vi um vídeo esses dias falando sobre. Aliás, eu não só vi vídeos, como várias pessoas que eu fiz tour falam dessa situação. Então, um carro no Brasil, né, um carro normal, a gasolina, ele faz em média 10 quilômetros com 1 litro. Aí você fala assim: bom, o litro custa 5 reais, é, o que daria mais ou menos 1 euro e pouco, 1,10 euro, 1,20 euro. A gasolina aqui custa 1,50 euro. Aí você fala, bom, tá mais caro, Portugal é mais caro. Mas o meu carro faz 22 quilômetros com apenas 1 litro. Aliás, a maioria dos carros. E não só carro a diesel, como também carro a gasolina. Alguns carros a gasolina fazem um pouco menos. Mas, no geral, um carro aqui em Portugal, sendo diesel
um pouco mais e gasolina um pouco menos, fazem no mínimo 16, 15, 18 quilômetros com litro. Então, aí que você vai ver essa pegadinha, entendeu? O preço parece, elas por elas, parece que é mais caro. Você pensa, bom, 1,50 € dá mais ou menos 50 reais. A gasolina no Brasil é mais barata, mas ela é mais adulterada. Aqui você não tem esse problema, não leva um monte de coisa que leva aí, infelizmente. Então, nem vou falar de qualidade, vou falar só de preço, né? Então, quando você vai ver, se o carro faz o dobro de quilômetros, então, a proporção é que a gasolina no Brasil, ela ainda é muito mais cara, tá? Então, tentem fazer esse exercício. Quando você for fazer o seu planejamento financeiro, tenta fazer esse exercício que é muito interessante, tá? Não pensa em unidade e não pensa em conversão de moeda. Pensa em poder de compra, tá bom? Pessoal, obrigado, grande abraço. Já sabem, quer falar comigo, tá aqui embaixo todos os meus contatos. Também não fala só comigo, fala também com a Mariana para fazer as marcações. E nos encontramos amanhã no próximo vídeo. Obrigado, Manuel. Obrigado também por toda a confiança aí. E vamos aqui falando, tá? Abraço, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.